Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso pequeno esforço, desejando a todos o nosso abraço fraterno, de vibrações salutares. E em plena primavera, nós estamos aqui cedendo o nosso coração, mesmo ainda que sofrido por tantas dores ao nosso derredor, a gente percebe que a primavera é o florir de cada alma. Mas quantos irmãos nossos estão no inverno das dores, das incompreensões, principalmente esse mês que é o mês amarelo, que é o mês daquelas criaturas que ceifam os seus corpos, que pensam que a vida termina. E nós outros aqui, que queremos dar honra a esses minutos sagrados que nós estamos recebendo, para que o Evangelho de Jesus possa ser cristalizado no nosso eu. Buscando assim os corações amigos que nos assistem, nós contamos com as vibrações de todos, para que ao levar as nossas falas, as nossas palavras sinceras dentro do livro Luz, possamos todos, uníssonos, agradecer o Pai Celestial por mais essa tarde, por mais essa hora em que os nossos corações reúnem para refletir. Hoje, por exemplo, é motivos de resignação, que possamos então passar para todos aquilo que temos de nós mesmos, buscando ainda forças necessárias para o nosso caminhar. Que Deus abençoe a todos, abençoando os nossos propósitos também, para que na hierarquia dos mundos possa estar junto conosco aqueles espíritos amigos, irmãos benfeitores, que têm de por missão de assistir os homens e conduzi-lo pelo bom caminho. Que Ele nos abençoe, o Mestre Jesus. Muito bom. Oi para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Nós aqui, graças a Deus, estamos bem também. Estamos aqui em mais um estudo do Evangelho, buscando acalentar os nossos próprios corações e os corações de todos os nossos amigos que nos ouvem, que nos assistem, buscando compreender essa luz magnífica que é o Evangelho. E com isso nós vamos conseguindo florir em nossas vidas com flores imaginárias, sim, mas porém aquelas flores que ensinam, aquelas flores que educam, aquelas flores que empurram o espírito imortal para frente, para o entendimento de que a vida sempre continua, de que nós não morremos, mas nós continuamos, nós voltamos e nós vamos aprendendo sim, independente das dificuldades. Para os que me conhecem, sabem nas redes sociais, no WhatsApp, que sempre quando mando mensagens, eu mando sempre uma imagem que tem uma flor, na maior parte das vezes. E por que isso? Porque a flor, quando a gente vê uma flor, a sua beleza, a gente sorri naquela hora, a gente se anima naquela hora. Isso é bom, porque principalmente ao amanhecer, a gente tem aquele ânimo que nos empurra para frente. E o Evangelho, a partir do momento que nós nos damos a liberdade de abraçá-lo no nosso dia a dia, nós vamos vendo que nós também vamos florindo. Que a vida, então, vai, de alguma maneira, ficando, entre aspas, mais fácil. O capítulo de hoje, Bem-aventurados os aflitos, e nós passamos para o item Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Estas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Bem, vamos entender já esses dois parágrafos.
Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, alunos dessa escola magnífica, e nós então vamos galgando degraus na nossa evolução espiritual. E como que isso acontece? Estudando no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, que é o nosso verdadeiro reino. Estudando lá e estagiando no mundo corporal, no mundo material. Todos nós precisamos passar por provações materiais. E essas provações materiais, elas não são fáceis, principalmente no mundo de provas e expiações. Elas são mais tranquilas em um mundo feliz, mas em um mundo como esse é muito difícil. E muitas vezes, por mais que a pessoa seja religiosa, neste mundo, conforme as dificuldades, essa pessoa fraqueja na sua fé. Mas quando ela vai tendo mais compreensão da vida futura, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo, e ela vai percebendo que se aqui não é a vida real, mas mesmo assim que a gente deve trabalhar nela, deve estudar nela, então não tem um problema o sofrer. Por quê? Porque vai ser momentâneo, vai ser muito rápido. E nós vamos voltar para a nossa vida espiritual, estudar um pouco mais lá e depois voltar de novo. Tal qual na faculdade. Na faculdade ou nos cursos, a gente passa a maior parte estudando, fazendo trabalhos. E não é ali em momentos de prazer. E não é ali se divertindo, mas estudando. O professor está o tempo inteiro junto com os alunos, buscando orientá-los. E é a mesma coisa no mundo material. É estudo constante, é trabalho constante. Nós que ainda não percebemos ainda. E é por isso que nós passamos a maior parte do tempo sofrendo em dificuldades. Porque nós achamos que o mundo é para o nosso bel prazer. Então a gente vem nele querendo divertir nele, querendo ter felicidade nele. E aí então, quando a gente não consegue de pronto, a gente se utiliza dos excessos. A gente passa por cima dos outros para conseguir as coisas neste mundo. E aí então, o que a gente faz? Prejudica alguém, machuca alguém, somos ingratos com alguém. E todo esse peso vem contra nós. Porque quando nós aprendermos a amar de verdade, e então nós vamos ter, sim, o amor recíproco. Mas por enquanto, como nós não sabemos amar, como nós só sabemos prejudicar, levar vantagem, querer o melhor para nós, mas para o outro não, o que acontece? O que nós queremos para o outro é o que volta para nós. Quando nós aprendermos a sermos menos egoístas, teremos menos sofrimentos, menos dores e menos aflições. Como eu tenho dito, eu tenho visto no mundo, até mesmo espírita, muitas pessoas, devido a esse momento pelo qual nós estamos passando, descrentes. Tá. Isso significa que essa pessoa ela não está se esforçando o suficiente para entender a própria religiosidade que ela está entrando. Principalmente a doutrina espírita, que é a que vem trabalhar ainda mais sobre a reencarnação, sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, que nós devemos nos focar no presente, trabalhar, nos educar, nos ajudar, pensando na vida futura. Porque é lá que nós encontraremos a verdadeira felicidade, no mundo espiritual, desde que nós saibamos trabalhar no mundo material. Porque aquilo que nós ligarmos aqui no mundo material, nos ligaremos lá também. Então as pessoas que são interesseiras aqui, que são materialistas aqui, que só buscam se dar bem aqui, vão tentar encontrar isso no mundo espiritual também. E vão sofrer, porque lá não tem das coisas que tem no plano terreno. Mas aquelas pessoas que se desligam das coisas materiais, que buscam realmente o desapego, que buscam realmente auxiliar o outro, amar o outro, trabalhar pelo outro, essa então se desliga das coisas materiais aqui, que não existem no plano espiritual. Desligou aqui, desliga lá também, porque quando ela for no mundo espiritual, ela não estará buscando as coisas que ela encontra aqui. Porque chegando no mundo espiritual, ela não poderá desfrutar dos bens materiais que tinha aqui, mas ela fica louca buscando isso lá. As pessoas que têm seus vícios aqui, chegam no mundo material, fica louca buscando isso lá também. Então por isso que nós devemos ir trabalhando com calma as leis de Deus em nossos corações, e nós temos todos os motivos de resignação possíveis quando abraçamos a religiosidade. Por quê? Porque ela é a faculdade da alma.
ela vem e nos ensina. Ela nos mostra que a vida continua, que ninguém morre. E a partir de então, o ser vai tendo mais coragem, vai tendo mais força, ele trabalha esses anos aqui na Terra, seja 30, seja 50, seja 80 anos, com afinco, buscando então aceitar tudo que vem para si, como aquela história que eu contei de Jó. Se nós formos lá no Velho Testamento, lá no livro de mesmo nome, nós vamos então ver toda a história de Jó. E ali então, inicialmente ele tem bonanças. E pela simbologia de ser testado pelo diabo, então Deus vem e tira tudo dele para testar a sua fé. E mesmo assim, mesmo com os amigos se afastando, até mesmo a esposa, entre tantos outros, os filhos morrendo, até mesmo uma doença vem até nele, o que ele fazia? Ele então se ajoelhava, agradecia a Deus por ter dado tudo a ele e também por ter lhe tirado, por ter lhe testado. E é isso que nessa terra nós devemos fazer, independente das nossas dificuldades. É fácil? Não. É muito fácil, às vezes, a gente que está melhor do que o outro em alguma coisa, falar que é fácil viver a vida, mas não é bem assim. Cada um tem as suas dores, cada um tem os sofrimentos, cada um tem os seus fardos para passar nessa terra. Mas o que é preciso? O que o Cristo veio nos chamar a atenção? A fé, do tamanho de um grão de mostarda, aquela que será capaz de nos fortalecer para superar as montanhas das nossas dificuldades de um lugar para o outro. Muitas dificuldades nós conseguimos de pronto superá-las, mas outras nós vamos passar ainda por muitas vidas para conseguir. Por isso que cada vez mais nós devemos fortalecer a nossa fé. Muitos dizem assim: não, eu tenho já Deus em meu coração, então eu não preciso ir na casa religiosa. Lê do engano, porque nas dificuldades nós esquecemos de Deus. Nas dificuldades, aqueles que não vão na casa de oração, pelo menos uma vez por semana, vêm as dificuldades e eles começam a praguejar Deus. Vem dizer que toda maldade no mundo vem de Deus. Mas aquele ser que frequenta a casa de oração da sua religião, ele se fortalece, ele está sempre lembrando de Deus, ele está sempre lembrando do Evangelho e, consequentemente, ele traz toda uma harmonia espiritual à sua volta, auxiliando e fortalecendo. Que bom, meus irmãos. Mais uma página de luz que vem nos oferecer que todo devedor teve um crédito, teve uma espera de um pagamento. Mas essa dívida que o motivo de resignação nos apresenta, na operação, nós temos que ser um cavalo de Troia para perceber que o nosso esforço tem que ser maior quando for apagarmos as nossas dívidas com Deus. Não é pagar. No fato de apagar e pagar, é diferente, que Deus está nos esperando fracionadamente. Ele não está nem nos cobrando no bruto aquilo que fizemos. Se nós buscarmos, percebendo que os nossos arquivos do passado estão conosco agora para sanar, curar as nossas dores de dívidas, nós vamos interessar mais em ser melhores agora. Porque esse passado que foi o ontem, hoje ativado com o nosso esforço maior, amanhã seremos mais leves. Aí que nós vamos ver como que o jugo leve de Jesus está presente conosco. Então é interessante a gente lembrar disso, que toda operação para o pagamento, a gente fica mais livre quando a gente apaga ou paga. Porque se a gente falar assim, eu entrego para Deus fazer isso para mim. Não, mas Deus já entregou para nós, fazendo aquelas operações em nós mesmos, fazendo um bisturi dentro de nós, cortando as mazelas, não acumular outras dívidas agora. Então esse agora para nós é muito importante. Hoje é o mais importante momento, porque o tempo é que vem corrigindo todos nós. Abençoado é aquele que percebe que o tempo está conosco para nos educarmos. Então cada reencarnação, cada efeito de nascituro que nós estamos aqui até agora, nós devemos corrigir para que o outro não sofra as consequências que nós mesmos plantamos.
Então, esse motivo de resignação é criar uma força dentro de nós, pacientemente. Porque mesmo lá na paciência, quando os Espíritos falam que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Qual de nós que não é eleito por Deus? Por isso nós estamos pagando fracionadamente tudo aquilo que nós fizemos de errado. Porque o Cristo não nos vê como errado, e vê como infantis. E queremos ser adultos, por isso nós estamos seguindo a doutrina desse mestre, que vem nos oferecer mais uma tarde como essa, dentro desses capítulos que é bem-aventurados os aflitos. Que sejamos reais dentro das aflições criadas por nós mesmos. Que Deus então possa nos dar a coragem de nós enxergarmos dentro de nós aquilo que tem que ser desfazido pela nossa luta de cada dia. Muito bom. Está escrito que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então sim, todas as dificuldades pelas quais passamos, em menor ou em maior grau, na nossa família, os nossos amigos, a comunidade no qual todos nós estamos percebendo, e principalmente neste momento, que nós estamos mais próximos devido às redes sociais, devido aos noticiários, nós estamos mais próximos dos sofrimentos das pessoas. Isso faz com que nós reconheçamos que a felicidade não é deste mundo, mas que as dores vêm para nos acordar para a verdadeira felicidade, que é aquela de acalentar aqueles que sofrem. É tal qual nós aprendemos com Chico Xavier. Então, ele sofria demais da conta. Antes mesmo de eu nascer, ele já estava tendo um ataque cardíaco. Então, ele teve muitos sofrimentos nessa vida, muitas dores, muitos remédios que ele tomava. Ele se arrastava praticamente e conseguiu viver 92 anos. E, então, no meio de suas aflições, ele sabia que o remédio era auxiliar alguém, era conversar com alguém, era ajudar alguém. E é o mesmo que nós devemos fazer conforme as condições que nós temos, conforme os meios que nós temos. Quando nós aprendermos isso, de fato, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, que ainda não é deste mundo, mas ela está no mundo, nas pequenas ações do dia a dia. Muito bom, né, Alexandre? Podemos passar para outro livro? Que interessante que nós achamos a respeito dessa leitura, uma leitura do Espírito de Verdade, que condiz com esse item do Evangelho. Então, quem traz para nós, através das mãos de Chico, é o Espírito de Lins de Vasconcelos. Então, ele vem falando sobre esse capítulo maravilhosamente bem, que nós precisamos atentarmos. Olha o título como é, Renascer e Remorrer. Ele já prova para nós que depois que o Espírito foi criado, nasceu, ele vai renascer várias vezes, mas vai remorrer também. Então, esse remorrer já é o apagamento das dívidas, né? Olha que maravilha. Então, é do capítulo 5, do item 12, que o Alexandre leu para nós. Então, ele vem falando, usufruímos da espiritualidade, o continente sem limites de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando, e, na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. Olha quantas oportunidades nesse ping-pong que nós somos, vai para o espaço espiritual, volta para a terra. Então, as frações que eu falei antes, que a gente vem apagando, né? Nascendo através de dois pais maravilhosos que consideram nós filhos. Nós estamos filhos em cada reencarnação. Talvez não tinha nada a ver com os pais, né? Eles nos ofereceram através da divindade essa oportunidade. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Então, tudo que acontece conosco foi criação nossa na criação de Deus. Não iludamos, que ninguém me fez errar. Ah, eu não fiz isso porque minha mãe não deixou. Não. O livre-arbítrio vem constando para nós que a decisão precisa ser corajosa,
para não iludir que o outro nos atrapalhou no andamento espiritual. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Mexeu lá com motivo de resignação. Se eu revoltar com o sofrimento que eu estou passando, eu estou revoltada comigo mesmo, porque a criação foi minha. E que naquela hora que eu criei, eu esqueci que existe um amanhã. Estou absolutamente enganada, porque se tem hoje é porque teve um amanhã. E vai ter um ontem, né? Se a luta do burilamento moral não tem unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Olha o tempo chegando conosco. Qual que é o maior medicamento para o espírito evoluir? É o tempo. É o amadurecimento do próprio espírito, moralmente falando. Pode ser até muito inteligente, mas a moral não acompanha junto. Cada reencarnação a gente vem para fazer uma faceta, né? Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Esse depois é tão importante se a gente atuar agora, né? O depois só tem importância quando eu atuar bem agora, porque senão o depois vai ser pior, né? Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade por meio de esforços próprios. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto das sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Por que que agora o vírus está nos botando na parede? Porque todo mundo tem o medo da morte, porque não viveram bem. Nós não vivemos bem, senão a gente estava pronto até para ir. Não forçando, mas considerando que a gente só vai se o Cristo determinar a nossa entrada no plano espiritual. Que ainda tem esse porém. Talvez o vírus não vai me achar porque eu não tenho lugar de lá. Tamanha a minha dívida aqui. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Então, isso aqui, essa comunidade que aparece junto a nós, pode ser que um irmão passa por nós 10 minutos, mas a gente tinha compromisso com ele. Como na Casa da Prece a gente percebe, passa gente lá que assiste uma reunião e fala, já estou satisfeito, não preciso voltar aqui mais. Mas é aquele irmão que trouxe talvez a lição maior para a gente. Porque ele não está apegado ali, faltou só aquele lembrete de Chico Xavier para ele guardar para sempre e acertar dentro dos motivos de resignação. Veja o nosso compromisso de abrir o Evangelho, falar do Evangelho, porque o verbo é muito fácil e quem fala, naturalmente, é o aluno maior que tem, porque ele está elaborando o testamento que ele quer fazer, mas ainda não faz, está só falando em fazer. Então nós somos muito compromissados. Eu me preocupo muito quando nós fazemos um culto desse em direção a outros corações. Por isso nós estávamos até falando, nós vamos pedir sugestões para os amigos, né? De temas, mais necessidade, porque nós estamos seguindo o Evangelho, mas talvez um irmão tenha, né, um motivo maior de pedir para a gente comungar com eles em outros temas. Isso é importante, né? Se há facilidade para remorrer, olha aqui o tanto que Vasconcelos foi feliz em falar isso aqui. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade.
Olha a dificuldade da gente renascer agora. Eu venho falando isso há muito tempo. Eu tenho muito medo de desencarnar e ter que ficar muito tempo na erraticidade. Porque se a gente perder o tempo nessa reencarnação, lógico que nós vamos ficar mais tempo de lá, né? Isso é muito sério, né, Alexandre? As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de seus lábios, na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Então, gente, se nós estamos passando por tamanhas dificuldades ao nosso redor, com amigos, companheiros, parentes, nós devíamos ter aprendido isso tudo que nós estamos passando com essas dores, com amor. Porque nós somos favorecidos do plano espiritual. Todo dia tem informação que o bem existe. Então, por que não comungar esse bem na nossa existência de cada dia, de cada hora, de cada minuto? Então, nós vamos aprender com a dor aquilo que a gente não quis aprender com o amor. É verdade. Eu gostaria de deixar uma sugestão de um livro. Ele se chama A Vida Continua, de Chico Xavier. Ali nós vamos então ter um pouco de noção de como que funciona a lei de ação e reação, causa e efeito. Nós vamos ver histórias interligadas, que é o mais comum que existe na Terra. Todos nós estamos interligados, somos devedores de nós mesmos. E existe o juízo, sim. A gente ouve muito falar sobre o juízo final, né? Mas na realidade existe o juízo após cada existência. Está até mesmo nesse livro, O Espírito da Verdade. Ali ele vem nos dizer que após cada existência, ali nós enfrentamos sim o juiz da nossa própria consciência. Com a nossa própria consciência nós vemos a amortização de dívidas. Mas nós também observamos ali que por algum motivo nós podemos ter contraído mais. Mas ao mesmo tempo também nós temos a reflexão do que nós já aprendemos. E nós observamos que alguma evolução nós tivemos. Tá certo que para alguns é pouca coisa, para outros é muita coisa, mas o que importa, a cada reencarnação, nós vamos renovando os nossos corações. Nós vamos conseguindo essa transformação que vai nos levando a essa transição necessária, na qual nós estamos até passando agora. Então sim, primeiro vem os flagelos, primeiro vem a compreensão da necessidade de mudanças, a compreensão da necessidade de mudar leis, de mudar ações, de mudar atitudes, de mudar planos em nossas vidas, nos quais nós sabemos que só tende a melhorar, não digo materialmente, mas digo espiritualmente, para que possamos alcançar a verdadeira felicidade que todos nós almejamos. Você gostaria de falar? O Alexandre falando, eu fico observando, nós que somos ocupantes do universo divino, que foi considerado para todos nós a casa do Pai, nós devemos ater-nos muito firmes para compreender essa filiação, que se somos filhos de um Pai poderoso, celestial, que vem criando e recriando situações, nos oferecendo tantas coisas benéficas para o nosso adiantamento espiritual. Então, que sejamos filhos verdadeiros, buscando a disciplina de um homem cristão. Possamos, então, nessa tarde de hoje, abraçar todos e desejar muita alegria, mas muita esperança também, para que dias melhores surgirão entre todos nós. Muito bom. Nós agradecemos essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos e que busquemos entender as lições do Evangelho, que vem nos chamar a atenção para termos paciência de Jó e, em contrapartida, ir buscando praticar as leis de Deus no dia a dia, buscando entender o outro como um verdadeiro irmão, buscando fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito, buscando lembrar os ensinamentos do Cristo.
Eu sou o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho do reino espiritual para todos nós. E quando nós o abraçamos, essas lições que ele traz para nós, uma coisa eu tenho certeza, seremos mais felizes. Um abraço a todos. Graças a Deus, né? Temos essa certeza, né? Muito bom.